Então, agora eu tenho a oportunidade, né, de entrevistar e conversar um pouco sobre o novo Código de Processo Civil com o Francisco Barros, juiz federal, jovem, como vocês estão vendo, não é, pesquisador, doutor em Direito, professor da Faculdade de Direito do Recife, e tenho certeza vai nos ajudar bastante nessas reflexões que estamos fazendo sobre o novo Código de Processo Civil. Então, Francisco, diz aí os pontos mais positivos na tua perspectiva do novo Código de Processo Civil, em linguagem de síntese, como você costuma fazer. Vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite que foi formulado pelo professor Hélio Oren, amigo de muito tempo já, também um grande pesquisador, não só na parte de tributário, onde talvez seu nome ainda seja mais conhecido, mas em vários outros ramos do direito, e fico muito feliz novamente de estar aqui atendendo a esse convite. Com relação ao código, em relação aos aspectos positivos, claro, tudo na vida a gente vai poder identificar aspectos positivos e negativos, me parece um reforço pela uniformização da jurisprudência, evitar de certo modo que a resolução de um determinado conflito se dê mais por um aspecto aleatório, para que o órgão judicial ele foi distribuído, do que propriamente por uma construção do direito que se possa ter em território nacional. Esse me parece que é um ponto muito importante, porque a gente vai ter mais previsibilidade, e tendo mais previsibilidade a gente ganha em segurança, ganha também, de certo modo, até no volume de processos, porque a partir do momento que se estabiliza uma determinada solução, acredito, ao menos tenho o otimismo, de ter que as pessoas não vão entrar com demandas aventureiras, já contrárias a um precedente firmado por um órgão capaz de uniformizar o entendimento. Então, ficando nesse tema da estabilização da jurisprudência e trazendo para o lado concreto, porque afinal de contas o fato de nós trabalharmos com o processo permite um pouco isso. Bom, há uma emenda constitucional, que é a número 73 de junho de 2013, que tratou de criar 4 tribunais regionais federais. E um dos argumentos principais que foi lançado contra essa emenda foi de que a criação de 4 tribunais regionais federais iria contribuir para instabilizar a jurisprudência da Justiça Federal. Então, essa é a primeira colocação que eu te faço. Haveria uma incompatibilidade entre o objetivo do Código de dar uma estabilidade à jurisprudência e a criação de 4 tribunais regionais federais. E a segunda, que é uma consequência disso, é o seguinte: ora, mas se houver uma instabilidade, conforme diz a decisão do ministro Joaquim Barbosa, da jurisprudência federal em razão dessa criação, as turmas recursais, não sei quantas são, mas com certeza mais de 30 no Brasil. Com certeza. Os juizados especiais federais, com as turmas recursais e as turmas regionais, também não estabilizariam a jurisprudência? O que é que tu pensa disso? Bem, eu não sou favorável a esse argumento que foi expendido pelo ministro Barbosa. Fazendo só um pequeno paralelo, não vamos nem usar como exemplo a Justiça Estadual. Vamos usar, por exemplo, um outro ramo da Justiça Federal lato sensu, que é a Justiça Trabalhista. Há um TRT em cada estado do Brasil, e São Paulo ainda tem 2, que ainda tem o da capital e o de Campinas. Se esse argumento fosse verdadeiro, teríamos, do ponto de vista da legislação trabalhista, uma grande desuniformidade. Teríamos uma grande divergência interpretativa, que me parece que na prática não existe, porque o TST, como órgão responsável pela uniformização, uniformizaria tanto a jurisprudência de 5 TRTs, como a jurisprudência de 20 e poucos TRTs. Então, me parece que a ideia de estabilidade, ela se reforça mais com a presença de um órgão que cumpra bem a sua missão uniformizadora do que propriamente com a pluralidade da base. Creio até que a pluralidade da base seja até um fenômeno positivo, porque permite um maior debate, e um debate, inclusive, que seja mais próximo a peculiaridades regionais. Imagine, por exemplo, o caso que sempre é invocado da primeira região. Temos um tribunal com sede em Brasília, um tribunal regional federal com sede em Brasília, com uma área de competência territorial que engloba praticamente todo o norte, uma parte considerável do nordeste, uma parte ainda do sudeste e uma parte do centro-oeste. Na verdade, a única região do país que não tem nenhum estado submetido ao tribunal da primeira região é a região sul. Todas as outras têm estados submetidos à jurisdição, à área de competência territorial da primeira região. Então, é um tribunal que, me parece, ele engloba mais do que seria razoável englobar. Então, na verdade, essa secção, permitindo-se a criação de novos tribunais, ela me parece não só desejável, como até um fenômeno de permitir uma maior adesão a possíveis peculiaridades locais. E eu te pergunto,
essa, às vezes, tensão que existe entre o STJ e o STF. Me parece que com a fungibilidade, não sei se o termo seria esse, se a matéria é constitucional e está no STJ, ele poderia remeter para o STF, e também, se a matéria for infraconstitucional, o STF poderia remetê-la para o STJ. Você vê isso como um avanço? Isso entra, na verdade, como um dos aspectos de uma tendência muito forte no novo Código, qual seja, de evitar que possíveis falhas dos advogados ou uma possível falta de uniformidade de interpretação em matéria processual por parte do órgão julgador leve à não análise do mérito. Então, na verdade, é mais um aspecto que a gente prioriza uma análise de mérito, nesse caso é do mérito recursal, a uma questão formal. Nesse ponto me parece positivo. Tenho apenas um certo receio se isso vai ser utilizado com a abrangência que está colocada no texto normativo, ou se isso realmente poderia ser melhor trabalhado do ponto de vista da construção normativa, quando a gente for realmente construir o sentido dessa norma. Me explico. Do modo como está, independentemente de se indagar acerca de boa ou má fé do recorrente, acerca de erro grosseiro ou erro excusável, essa fungibilidade vai estar posta. Então, se eu entro propositalmente com o resto no lugar de um RE, eu consigo, por essa atividade, prolongar bastante o tempo de julgamento do processo. Então, me parece que a melhor solução seria, de certo modo, mitigar um pouco essa fungibilidade para que ela se foque, ela ganhe mais ênfase àqueles casos em que realmente aquele advogado está amparado por uma dúvida objetiva, por uma situação em que, de fato, há uma falta de uniformidade e, portanto, não se possa exigir dele uma outra conduta. Na verdade, é um tema sempre difícil porque, do ponto de vista constitucional, a gente tem uma Constituição dirigente, extremamente vasta. Perfeito. Então a gente tem, na verdade, quase um panconstitucionalismo, se a gente for observar desse modo. São raras as questões que a gente não poderia colocar como status constitucional. E aí a diferença acaba sendo se essa ofensa é direta ou não. E se a gente for observar historicamente, há vários casos em que o Supremo começou esboçando uma tendência a considerar direta ou reflexa e, em um certo momento, como um filme, teve um ponto de virada no roteiro. Ele passou a entender que era direta o que antes ele via como reflexa ou vice-versa. E isso realmente, essa virada no roteiro, ela prejudica. Então, ela torna necessário também um mecanismo de salvaguarda para que aquela pessoa que estava protegida por uma interpretação não seja afetada por essa mudança súbita de entendimento. Ficando com essa questão da Constituição brasileira, que é realmente muito ampla, esse código criou uma parte geral, e a justificativa que ele dá para a criação da parte geral é de aproximar o Código de Processo do texto constitucional. Você acha que era realmente necessário criar uma parte geral? Me parece que talvez para fins pedagógicos. Certo. Me parece que para fins estritamente normativos, não. Se a gente fosse analisar do ponto de vista do direito vigente, a norma constitucional é aplicável, independentemente de estar sendo replicada, como na verdade foi em várias passagens, por uma parte geral do CPC. De qualquer modo, para uma pessoa que esteja disposta a fazer um estudo, aquilo ali vai ser um ponto de partida relevante. Colocar-se no texto do Código de Processo Civil normas pertinentes à duração razoável do processo, ao princípio da igualdade e a outros princípios de base constitucional, teria essa vantagem. Na verdade, seria uma parte, digamos assim, que não seria estritamente necessária, mas, reitero, talvez seja um ponto de partida para dali se tirarem outros consectários. O processo vai ficar mais rápido, porque o Código diz na sua exposição motivos de que o processo deve ficar mais célere, e ficando mais célere, fica também mais barato. Fica mais rápido? Bem, não temos bola de cristal para prever, mas por um critério meramente matemático, me parece que não. Perceba, a maior parte dos prazos foram mantidos ou aumentados. A gente não teve um número, digamos assim, razoável de prazos diminuídos. Um exemplo me parece mais típico. Vamos pensar, por exemplo, as contrarrazões de um agravo interno da Fazenda Pública. Certo. Em sendo hoje contrarrazões, não há nenhuma prerrogativa de prazo. Então a Fazenda Pública dispõe de 5 dias. Com o novo código, o prazo em si se torna de 15, já houve aqui uma majoração. Em cima disso, haverá uma prerrogativa de contagem de prazo em prol da Fazenda Pública que determina a duplicação, então já são 30, e ainda uma nova mudança na contagem do prazo, na metodologia, que determina a contagem apenas dos dias úteis. Então, o que hoje nós temos de 5 dias corridos passa a ser 30 dias úteis. 30 dias úteis é, por exemplo, muito mais
do que um prazo de contestação hoje. Certo. Por exemplo, para as partes normais, exceção feita, no caso, a Fazenda Pública. Então, me parece que essa mudança de metodologia, considerando inclusive também aquelas férias para os advogados no final do ano, considerando também algumas novas hipóteses de suspensão de prazo, esses fenômenos todos aliados me levam a crer que nós não teremos redução. Na verdade, teremos um grande incremento no número de dias necessários à resolução do litígio. Aquela regra geral da audiência de conciliação que passa a existir antes de... enfim, como regra geral, haver audiência de conciliação. Você vê como um avanço? Essa ênfase na conciliação ela é bem-vinda. Eu só tenho um certo receio dessa instrumentalização. Me recordo, por exemplo, que em um dado momento o Código 73 previa aquela audiência preliminar obrigatória no rito sumário e tinha, na verdade, uma visão, de certo modo, muito mais ortodoxa no tocante a essa alteração de ritos. O rito legal ele não estava sujeito a uma alteração pela vontade das partes. Então, onde previsto o rito sumário, deveria ser usado o rito sumário. E me recordo, nessa época eu já trabalhava no TRF, queixas não só do judiciário, mas sobretudo dos advogados, porque o simples fato de a gente precisar de uma audiência preliminar fazia com que houvesse um excesso de pauta de audiências, certo, o que faz com que esse procedimento se torne mais longo. É o mesmo fenômeno que nós vimos há alguns anos atrás nos juizados especiais, cujo rito é predominantemente oral e por uma deficiência de estrutura, a pauta, digamos assim, era marcada para um período muito superior ao razoável. De repente, se entrar com o processo hoje, a primeira audiência ser daqui a 8, 10 meses. Então nós temos um período muito grande de pouco aproveitamento em prol de um ato que talvez pudesse, sobretudo nesses casos, ser trocado por outra via. De repente, um primeiro momento em que as partes falassem expressamente sua vontade de acordar e não que essa vontade fosse inicialmente presumida e precisasse de uma manifestação, aí sim explícita em sentido contrário. Então, essa estruturação vai ter que ser resolvida pela praxe. Por exemplo, me parece, pegando um exemplo aqui da Justiça Federal, que um caminho bom seria, em primeiro lugar, perguntar àqueles litigantes habituais, que pela própria categoria, pela própria qualificação como tal, são responsáveis por boa parte dos processos em andamento, em que situações eles estão expostos a conciliar e em que situações não. Pegando, por exemplo, a Fazenda Pública, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria da União, Procuradoria Regional Federal, ouvir essas pessoas e dizer em que situações, efetivamente, há condições de negociação, há condições de conciliação. Naqueles casos em que já por decorrência das suas próprias limitações institucionais não houver possibilidade de conciliação, não há sentido a gente marcar uma audiência e, de certo modo, consumir um tempo muito caro ao processo. Então, você acha que a nova lei não provoca em si uma nova mentalidade? De tal ordem que se hoje nós não estamos com o hábito da conciliação, mesmo que o Código tente inserir esse hábito no nosso dia a dia, vai ser difícil. Eu parto de uma experiência que tivemos no Juizado Especial Federal. Certo. Se a gente for observar, ainda hoje, a grande maioria dos processos submetidos a um Juizado Especial Federal, e acredito que o mesmo ocorra na área estadual, eles são susceptíveis de acordo. Porque, na verdade, aquilo ali está inserido numa política de governo, que é uma política, muitas vezes, que pressupõe a necessidade de empurrar os gastos cada vez mais para frente. Certo. O acordo, na verdade, antecipa um gasto. Então, nem sempre isso é, de certo modo, compatível com aquela política de governo. Sobretudo se essa questão ainda não foi pacificada pelas cortes competentes para dar a palavra final sobre aquele tema. Numa situação, por exemplo, de interesses individuais homogêneos, a gente percebe que só existe uma possibilidade de acordo, efetivamente, certo, em se tratando da Fazenda Pública, depois do Supremo ou do STJ, respectivamente, nos seus âmbitos de competência, pacificarem a discussão. Fiquemos com os jefes. Vai ser fácil identificar, porque os juizados especiais federais possuem uma legislação própria. E aí? O novo Código do Processo Civil, enquanto legislação geral, vai ser fácil identificar qual dispositivo se aplica aos jefes? Ou você acha que essa questão é uma questão que fica como uma questão menor, porque já há uma legislação especial sobre isso? Me parece que é uma questão fundamental, porque a legislação do juizado, em primeiro lugar, ela já é uma legislação, de certo modo, um pouco difusa. Nós temos 3 leis diferentes e tentamos criar, tal qual no ambiente coletivo, um sistema um microsistema, um sistema de diálogo de fontes. Então já temos 3 leis que já precisam se colocar em constante diálogo.
E mesmo assim, elas não representam todo o espectro do fenômeno processual. Existem realmente várias lacunas que são preenchidas ou diretamente por uma aplicação direta de princípios ou mediante uma aplicação subsidiária do CPC. E aí, nessa situação, a gente vai ter que encontrar os limites dessa aplicação subsidiária do CPC, o que é um trabalho constante. Até se for colocado de modo mais abrangente a pergunta, a gente conseguiu agora um novo texto, mas a gente ainda vai ter que criar essas normas. Na verdade, nós temos um começo de um sistema, mas o sistema vai ter que ser construído gradativamente pelo trabalho das partes, do judiciário, do Ministério Público, das cortes superiores, para que possamos ter mais estabilidade interpretativa. Então, você, embora jovem, já tem uma larga experiência na Justiça Federal, além de juiz também na assessoria de desembargador. Pois bem, eu te pergunto, por essa tua experiência, a criação de uma vara de juizado federal, especial federal, ou de uma turma recursal implica em recursos. E não poucos, porque há um grande número de turmas recursais no Brasil. Um dos argumentos contrários à criação dos tribunais regionais federais, dos 4 tribunais regionais federais, foi a inexistência prévia de dotação orçamentária. Esse argumento também poderia ser utilizado, não é, para a questão dos juizados especiais federais, mas não foi. Aliás, nem ao contrário, nós estamos fazendo com que os juizados especiais federais eles cresçam em sua estrutura, com a construção de prédios, inclusive, porque, afinal de contas, a litigiosidade é uma litigiosidade bem ampla. Por que, então, a questão da inexistência da prévia dotação orçamentária é colocada como um obstáculo para os tribunais regionais federais, mas não é em relação aos juizados? Não poderia utilizar aquele mesmo sistema de implantação gradativa? Com certeza. Me parece, num primeiro momento, que a questão acaba demandando mais para um lado político do que para um lado estritamente técnico. Se é que possamos falar em algo que seja estritamente técnico no tocante à implementação de uma política pública. Se a gente observar, estamos também falando de uma política pública, focada para o judiciário, focada para a prestação jurisdicional, mas uma política pública, que pressupõe fixação de prioridades, que pressupõe, na verdade, também dispêndio. Nisso, me parece que o argumento ele acaba sendo utilizado mais para uma justificação de uma decisão pré-estabelecida, pré-concebida, do que propriamente como um argumento colocado de modo, digamos assim, neutro ou isento nesse jogo. É um argumento que ele entra mais como causa de justificação do que provavelmente como base de uma construção. Em se tratando da instalação dos novos tribunais, um ponto que me parece fundamental é que alguns tribunais perderão competência. Perceba que a natureza não gosta do vazio, o direito tal qual a natureza também não gosta do vazio. Então, se de repente um está absorvendo competência, outro está perdendo. Essa competência não está sendo criada do zero, não é adâmica. Então, tribunais que perdem competência poderiam ter, proporcionalmente, sua estrutura depois adequada. Claro que no primeiro momento há um problema, por exemplo, de inamovibilidade, há uma questão que tem que ser respeitada, porque também tem perfil constitucional. Mas a criação de um pode ser, na verdade, compensada também com a reestruturação de outros. E mais, no direito brasileiro percebemos cada vez mais um recurso da população ao judiciário. Temos cada vez mais, até por uma questão de deficiência do exercício de outros poderes, isso daí de modo bastante visível, a gente percebe que, em se tratando de temas polêmicos, o legislativo hoje está obstado, ele não consegue cumprir a sua função, porque um grupo obstaculiza qualquer proposição que seja sobre algum tema polêmico. Isso daí volta para o judiciário como uma forma de implementação de direitos constitucionais. Então, é mais um dos exemplos de que o judiciário está sendo cada vez mais demandado. Então, me parece bastante claro que ele também tem que crescer de modo compatível com essa demanda. Mas também se argumenta dizendo o seguinte: olha, juizados especiais federais eles são tão importantes para a Justiça Federal que se nós criássemos no caso, 4 tribunais regionais federais, haveria um certo descaso, a palavra foi utilizada, um descaso com os juizados especiais federais com a canalização inadequada de recursos. Então eu te pergunto, haveria esse risco? Ou seja, se a Justiça Federal, em grande medida hoje, ela vem tornando os juizados especiais federais algo importante, a criação de tribunais poderia, de algum modo, provocar um descaso com os juizados? Eu confesso que, em relação a vários outros temas, esse é mais um exemplo, eu tenho muito medo de argumentos que têm base financeira
que têm base quase que aritmética e que são colocados sem a apresentação desses números. Para isso, por exemplo, a primeira pergunta é: quanto um tribunal consome na sua implantação, quanto o tribunal consome em sua manutenção? Nesse caso, especificamente, os novos tribunais, esse é um tema que me parece muito relevante, porque houve uma grande divergência entre os números que foram apontados pelo ministro Barbosa, ao justificar a sua decisão, e aqueles que foram levantados, quer pela Associação dos Juízes Federais, quer pelo Conselho Nacional de Justiça, já em suas novas análises do tema. Então, a primeira pergunta é: estamos falando de quanto? E em relação aos juizados, também estamos falando de quanto? Será que a soma deles é incompatível com a lei de responsabilidade fiscal? Enquanto isso não for demonstrado matematicamente, não é um argumento que possa ser submetido ao debate. É mutatis mutandis a mesma coisa que a Fazenda Pública costuma fazer com o argumento da reserva do possível. Quando estamos diante de qualquer situação, por exemplo, de medicamentos, há, de certo modo, um jargão, com perdão da palavra, de se invocar a reserva do possível. Mas esse argumento, até hoje, nesses anos todos que eu tenho trabalhado aqui, nunca veio acoplado a uma demonstração financeira de que aquele impacto será incompatível com o orçamento ou gerará necessidade de readequação e, portanto, de cortes em outras medidas. Então, me parece que é um argumento meio panaceia, que ele é utilizado, na verdade, como forma de eliminar o debate e não de ser um ponto de partida para o debate. Que, de algum modo, reforça o nosso grupo de estudos, que trata do direito financeiro e do direito processual, não é? Então, percebam como as duas coisas estão intimamente conectadas. Pois bem, o Código, ele traz alguns livros, não é? Pois bem, dos processos nos tribunais. Então, o Código abriu um livro para tratar dos processos nos tribunais. Haveria necessidade de haver esse tratamento tão especial para os processos nos tribunais? E uma segunda colocação, que eu também faço dentro dessa mesma linha dos tribunais, que é a seguinte: ora, argumenta-se que a criação de um tribunal deveria ser da competência privativa do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores. E, portanto, uma emenda constitucional não poderia criar um tribunal. Até porque, se uma emenda constitucional pudesse criar, a despeito da legitimidade do artigo 60, me parece, de alguma maneira, colide com isso. Mas esse argumento, olha, se não é possível, se fosse possível criar um tribunal através de emenda, seria possível também extinguir um tribunal através de emenda. Então, essas duas questões eu queria que você falasse um pouco sobre elas. Um livro para tratar dos processos nos tribunais. Por outro lado, um tribunal ele pode ser criado, pode ser extinto por emenda constitucional? Vamos lá. Quanto ao primeiro tópico, me parece que, devido justamente a esse movimento de reforço à inteireza normativa, à inteireza hermenêutica do direito, nós tenhamos focado muito, dado muita ênfase à atividade dos tribunais nesse novo código. Certo. Então, de repente, o que tínhamos como um capítulo de recursos, um capítulo de demandas, processos submetidos à competência originária do tribunal, fosse muito pouco em relação a esse novo modelo. Perceba que criamos um incidente de assunção de competência, um incidente de resolução de demandas repetitivas, um determinado capítulo, não me lembro agora se capítulo ou seção destinado à questão dos precedentes, a teoria dos precedentes, essa aplicação prática dos precedentes, quando se fala do respeito aos precedentes, a possibilidade de alteração, a questão da modulação de efeitos na revogação do precedente. Enfraquece o juiz de primeira instância, Francisco, esse código? No momento em que na apelação ele fez algumas mudanças, não tantas, mas algumas mudanças fez em relação aos recursos. Enfraqueceu um pouco a primeira instância ou não? Eu não tenho realmente aqui, digamos, ainda um score propriamente dos pontos em que houve enfraquecimento e dos que houve um reforço. Na verdade, eu não consigo lhe dizer agora, digamos assim, no confronto das duas coisas, qual prepondera. Vejo que a gente perdeu a oportunidade de evoluir em muitos aspectos. O principal dele, eu acho que até isso já foi em outras entrevistas aqui debatido, a questão do efeito suspensivo da apelação. Esse me parece que se perdeu realmente uma possibilidade de avançar muito no tema, ficamos muito ortodoxos, muito temerosos disso. A questão do respeito aos precedentes, eu vejo muita gente colocando como um enfraquecimento da primeira instância. Eu não vejo desse modo. Me parece que é uma nova fonte normativa,
Do mesmo modo que a primeira instância sempre foi sujeita à Constituição e às leis da República, ela apenas está sujeita agora a mais uma fonte normativa prevista, também de certo modo constitucionalmente. Já temos, desde aquela reforma do Judiciário, já um caminho traçado nesse sentido, sobretudo a função paradigmática do Supremo Tribunal Federal, agora, de certo modo, enfatizada com o novo Código, mas eu não vejo isso como um enfraquecimento da primeira instância. Vejo realmente essa manutenção do efeito suspensivo da apelação como um ponto de grande enfraquecimento. Tem um certo receio de algumas hipóteses de agravo de instrumento. Na verdade, o agravo de instrumento versus o agravo retido, agora essa sistemática de não preclusão, é um pêndulo em que a gente verifica que em todas as reformas recentes foi alterado, ora para dar ênfase à possibilidade de recurso imediato, ora para dar ênfase ao contraditório diferido. Isso é um ponto que sempre fica, de certo modo, colocado em discussão. Me parece que alguns pontos desse agora, sobretudo em matéria probatória, podem gerar alguns efeitos práticos bastante complicados, como um certo óbice à continuidade do processo, sem essa prévia definição sobre a admissibilidade de um mecanismo de prova. Isso realmente me preocupa, porque enfraquece, permite uma intervenção direta do tribunal numa matéria que poderia ser melhor trabalhada na primeira instância, submetida apenas no segundo momento, na apelação, mas eu não consigo lhe dar um score muito claro em relação a isso ainda. Com relação a esse argumento, o que me parece fundamental é saber, há uma cláusula pétrea que diga respeito a essa possibilidade de criação ou extinção de tribunais apenas a partir de uma proposição de um tribunal superior, do Supremo Tribunal Federal. Me parece que a questão vai passar sobretudo por isso. Aquela questão altamente importante da Constituição, da harmonia e da separação de poderes, que, não tenha dúvidas, é uma cláusula pétrea, ela tem densidade normativa suficiente para chegar a esse caso. O fato de o Legislativo, atuando nesse caso como constituinte reformador, que alguns veem com uma diferença até ontológica, alguns negam essa diferença ontológica, só vem a diferença entre o legislativo e o constituinte originário. Alguns veem realmente o poder reformador como algo, de certo modo, uma terceira via possível nesse debate. Essa competência trazida para o legislativo, para o Congresso, para evitar essa discussão toda, vamos colocar só o Congresso, invade uma competência do judiciário e, portanto, viola a cláusula pétrea. Não creio que chegue a tanto. Não creio que essa separação de poderes seja tão rígida do ponto de vista de uma cláusula pétrea ao ponto de impedir esse tipo de decisão. Me parece que se a gente for utilizar isso de modo tão rígido, por exemplo, vários dispositivos do novo Código seriam visivelmente inconstitucionais. Perceba que a gente está alterando, por exemplo, muito do modelo de distribuição, de certo modo, de funções dentro do próprio judiciário. E isso não partiu do judiciário. Essa proposta, na verdade, começou direto no Congresso Nacional. Então, por exemplo, vamos pegar um elemento, a questão da reclamação constitucional, que era um instituto até então, já com sede constitucional, com status constitucional expresso, e que o novo Código amplia de modo muito enfático. Até, diga-se passagem, na contramão da reforma do Judiciário, que faz com que teve como norte a diminuição dos processos do Supremo, no STJ, através do mecanismo da amostragem. Agora, por exemplo, a partir do momento que se permite que a reclamação seja utilizada para controlar a aplicação do precedente paradigmático, o que se fechou com uma porta se abriu com uma janela. Isso não partiu do Judiciário, não partiu do Supremo Tribunal Federal. Se a gente fosse adotar uma sistemática tão forte, tão rígida de separação de poderes, será que isso também não seria inconstitucional? Por isso que me parece que essa rigidez excessiva não deve ser adotada. Então, nós temos uma limitação para cada bloco, sabe, Francisco? Então, nós já estamos próximos de terminarmos o primeiro bloco. E, para terminar esse primeiro bloco, eu te coloco o seguinte, você, portanto, tem uma convicção a respeito desse argumento que eu falei há pouco, aliás, que está consignado na decisão, se pode criar, pode extinguir os tribunais. E, portanto, seria uma violência contra a autonomia do Poder Judiciário. Você acha esse argumento consistente? Em primeiro lugar, me parece que, em se tratando da extinção, nós teremos uma série de problemas que levariam, na verdade, a, digamos assim, dificultar bastante a realização concreta desse fato.
Em primeiro lugar, a questão da inamovibilidade dos juízes. O que fazer com os juízes, o que fazer com os servidores, o que fazer com a estrutura. Me parece que teríamos uma dificuldade muito maior de chegar a esse problema do que no momento em que estamos falando de crescimento. Crescimento de estrutura é algo decorrente de crescimento da população, crescimento da economia, crescimento da demanda e por aí vai. Diminuição seria realmente algo bem mais difícil. Outro ponto é que vários tribunais têm status constitucional expresso. Então, nessa situação, me parece que seria bem mais difícil argumentar no sentido de que o Congresso Nacional pudesse, nesse caso, reformar a Constituição para diminuir o Judiciário. Então, só para terminar o bloco e como um dado específico, eu lembro do seguinte, é que nós estamos apostando na celeridade do STJ e do STF. Contudo, note bem, a decisão que suspendeu temporariamente a emenda 73, essa aqui, que criou os 4 tribunais regionais federais, ao final dela, na decisão está dito, está colocado, que ela iria ser examinada em breve pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi 17 de julho de 2013. Vamos continuar. Espero que vocês continuem gostando da apresentação que nós estamos envidando junto com o Francisco. Afinal de contas, eu creio que o tema é super relevante. Bem, muito obrigado.